não é? O que é que explica que o BNDES, nesse momento, tenha vendido 18 bilhões de reais de ativos por 8 bilhões de reais? Isso que eu acabei de dizer. No meio da pandemia, não sai em jornal nenhum, o BNDES vendeu do BNDES para 18 bilhões de reais de ativos por 8 bilhões de reais. A parte que vale ouro disso, uma das partes que vale ouro disso, literalmente, era o pedaço das ações da Vale do Rio Doce que o governo brasileiro mantinha. Sabe para quem foi vendido? Para o BTG. Sabe esse G aí? É Guedes. Foi sócio fundador. O BTG agora, por exemplo, comprou um ativo de 3 bilhões de reais do Banco do Brasil, que tem uma subsidiária que existe criada só para administrar ativos que não são mais líquidos, que estão em dificuldade de recuperação, venderam 3 bilhões de reais de ativo por 370 milhões de reais. Venderam a Landulfo Alves agora, uma primeira refinaria do Brasil, por menos da metade do preço que o fluxo de caixa para qualquer bobinho mostra o valor que ela tinha. Então, esse é um país assaltado. Esse é um país assaltado. E, infelizmente, aquilo que nós chamamos de mídia nacional são 5 famílias e uma igreja. Ok? É isso que temos. E existe uma mídia regional que nos permite falar e a internet hoje nos permite abrir o jogo. Mas, não é? Se tem alguém que está faltando com o seu dever histórico, também não é violentando a sua tradição, é a elite brasileira. E tem um problema, Ciro, que é o seguinte: vendemos a fábrica de fertilizantes lá no Paraná, da Petrobras. O que acontece? Antes o dinheiro vinha porque o cara vendia soja, já não deixa imposto nenhum, e aí o cara pelo menos comprava fertilizante para sua plantação, e quando ele comprava o fertilizante, o dinheiro, parte desse dinheiro que vinha lá de fora ficava aqui no Brasil para pagar o salário do cara que trabalhava na empresa, e aí esse cara ia lá, comprava carne, o cara da carne comprava do frigorífico, etc. Hoje a gente está vendendo esses ativos todos, então o dinheiro que entra no Brasil, ele não entra, ele passa pelo Brasil e vai comprar de uma multinacional o fertilizante, vai comprar de uma multinacional o trator, vai comprar de uma multinacional enfim, até o defensivo agrícola. Não estou aqui defendendo o uso de agrotóxicos, mas estou sendo realista. Todo o dinheiro que está entrando sai e a gente está feliz, né? Porque está vendendo muita soja. Eu queria que você falasse sobre essa possibilidade do governo acelerar esse processo de venda a preço de banana das joias do tesouro que a gente tem, que são uma das possibilidades que a gente tem de não só impulsionar o crescimento, mas direcionar o crescimento, que tão importante como impulsionar o crescimento é você direcionar, ou seja, você quer crescer de qualquer jeito ou você quer crescer para atividades que são essenciais para a gente poder ser o país que você falou em 30 anos, ser a Espanha. Sem uma Petrobras, sem as empresas que são, sem caixa econômica para disputar com os grandes bancos, sem Banco do Brasil, não dá para fazer isso, nem que a gente queira. Então, eu queria perguntar se você acha que o governo pode utilizar isso para nos colocar como refém e acelerar o ritmo da destruição do direito dos trabalhadores, venda de ativos estratégicos, etc. E, número 2, a importância que tem para um desenvolvimento nacional e para um crescimento ter algumas empresas estratégicas como essa que a gente falou na mão do Estado. O que aconteceu com, por exemplo, petróleo e gás no Brasil? Só um país como o nosso pode admitir uma estupidez dessa. Veja o que aconteceu. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e pedimos ao Supremo Tribunal Federal que afirmasse se era direito, legal, se era possível o Bolsonaro vender a Petrobras sem consultar o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal disse para nós, não, é preciso consultar o Supremo, é preciso consultar o Congresso. Aí nós achamos que tudo bem. Aí sabe o que faz o Bolsonaro, com o Paulo Guedes? Resolve inventar uma coisa que o tribunal aceitou, diante da mesma lei. Qual é? As subsidiárias podem ser privatizadas. E o que é uma subsidiária? É uma empresa que a Petrobras, mãe, cria dentro do Conselho de Administração, sem precisar de lei, sem precisar de nada. Aí o que está fazendo a Petrobras? Esquartejando um negócio integrado que vale trilhão, está esquartejando e a soma dos pedaços não tem a mesma sinergia, portanto, desvaloriza dramaticamente. Aí o brasileiro não está nem sabendo, porque não sai nos jornais. Porque quem está ganhando com essa mamata, infelizmente, ou é dono ou é sócio do dono da grande mídia.
Então, sabe o que eles fizeram? Venderam o filé do filé do filé do negócio, que é a distribuição. BR Distribuidora foi vendida. Foi vendida e era o filé do negócio, com um preço dramaticamente subfaturado, sem licitação regular. Contrataram uma consultoria privada que disse que valia tanto, eu fui atrás dos estudos, nem sequer a estimativa dos terrenos nobilíssimos que os postos da BR Distribuidora têm nas esquinas mais privilegiadas do Brasil, tem avaliação nos estudos. Um escândalo, assim, roubalheira de atacado, como eu nunca vi nessa república, e eu já vi coisas muito graves nessa república. Eu era governador, ajudei a fazer o impeachment do Collor, eu vi por dentro a esculhambação do governo, né, Lula-Dilma, nessa esculhambação orgânica dentro. Tudo bem, se fizer algum comigo, e nem eu vou falar sobre esse assunto hoje. Mas vamos lá, estou dizendo que nunca se roubou tanto como está se roubando agora. Pega a Landulfo Alves, que é a primeira refinaria do Brasil, pega e transforma no subsidiário e vende, com a mesma característica, sem licitação, vende para uma empresa árabe, não é? Que tem o governo dos Emirados Árabes por trás, e estamos fazendo. Aí fizeram o quê? A TAG é uma empresa de logística, porque petróleo e gás, por regra, você transporta em tubos, né? Em grandes gasodutos, são canos que correm milhares de quilômetros para levar gás, trazer gás da Bolívia, etc. Só quem usa isso é a Petrobras. Pois bem, só quem usa isso, a Petrobras, Paulo Guedes, Bolsonaro, venderam a TAG. E sabe por quanto venderam? Pelo valor equivalente a um contrato take or pay, ou seja, paga usando ou não, de 3 anos de aluguel do próprio gasoduto. Deixa eu explicar para quem não está iniciado. O gasoduto leva, vamos dizer, gasolina de Cubatão para São Paulo. A Petrobras é a única que usa. A Petrobras, que é a única que usa, vendeu para uma empresa privada, ninguém sabe como é calcular o preço, nem coisa nenhuma, mas o preço, eu fui atrás, é assim, a empresa que comprou ganha no dia seguinte que comprou um contrato de aluguel dos mesmos gasodutos feito pela Petrobras, óbvio que ela precisa usar. Então a Petrobras vende o apartamento pelo preço de 3 anos de aluguel que o comprador tomou, pago por ela própria Petrobras. Isso é uma roubalheira escandalosa, você não tem ideia do tamanho da roubalheira que está acontecendo nesse assunto aí. E isso... Para traduzir para a turma melhor ainda e mais fácil, o Ciro é o cara que melhor traduz tudo para todo mundo. Mas, em outras palavras, é o seguinte, ó, durante 3 anos eu finjo que te vendi, daqui a 3 anos a gente desfaz tudo. É como se fosse isso, tá? Porque daqui a 3 anos... Não é desfaz, não. Fica teu. É isso, fica com ele. Eu digo, e eu vou ter que continuar pagando aluguel agora. Então eu te pago agora 3 anos de aluguel adiantado, tu me paga com esse dinheiro o valor e fica de graça. Fica de graça para você. Não, fica de graça e recebe todo ano depois ainda. O aluguel. Você ainda fica depois recebendo o negócio. Agora imagina esses picaretas que assaltam a Petrobras há anos, sentando para renovar o aluguel, sem concorrência, porque não tem outro gasoduto para você dizer, então está muito caro o aluguel, vou alugar outro apartamento. Não, só tem aquele gasoduto, só quem pode alugar é a Petrobras. Olha, meu irmão, eu não sei como é que o povo brasileiro não se levanta. Eu passei de qualquer limite do razoável. E eu estou anunciando como solução, em petróleo, gás, bioenergia e eletricidade, o que entregarem para o estrangeiro, eu sendo presidente do Brasil, vou nacionalizar. Com as indenizações devidas, nunca fui de arroubos nenhum, sou homem do direito, mas nenhum país sério do mundo entrega o seu petróleo, o seu complexo petroquímico para a empresa privada estrangeira. Nenhum país do mundo entrega o seu regime de águas. Vamos lembrar o povo brasileiro que a Eletrobras administra o regime de águas do país, porque, sob o ponto de vista prático, água e energia é a mesma coisa. Então, você tem ali a cascata de barragens do Rio São Francisco, a Chesse. Eu quero ver, né, se o senhor Lira, alagoano, vai ter que explicar, ele não vai ficar impune, vai ter que explicar para o povo de Alagoas que ele vai entregar a Chesse para um chinês e a gente vai ter que negociar água para os projetos de irrigação, Canal do Sertão, de Alagoas, lá em Xangai, com um empresário multinacional que vai dizer o seguinte, por que eu vou dar água para vocês? A água para mim é energia futura. Então, qualquer água que sair daqui é energia futura que eu perco. Isso não existe. Nenhum país do mundo faz isso. E qual é a razão para isso?
A razão para isso é qual? Nós estamos bombando, os ativos brasileiros estão na alta, nós vamos conseguir zerar a dívida, nós vamos pagar a conta da dívida. Nada! Os ativos brasileiros estão na maior baixa da história. Porque ninguém está investindo no Brasil por duas razões. O Brasil é um país proscrito da ordem internacional e o risco incremental de investir no Brasil vai encontrar uma economia parada há 10 anos, em que 1/3 da capacidade de produção que existe hoje estão ociosos há 10 anos. E é preciso a gente ter clareza disso, 10 anos. São regimes os mais diferentes possíveis na casca, mas olha o efeito. Veja, pelo amor de Deus, batam no carteiro, mas não deixe de ler a carta. A última década, 2020, 2010, o Brasil cresceu 0,2% negativo, como rabo de cavalo, que cresce para baixo. Botando 2 milhões de bebês por ano, que precisam de atenção materna infantil, que já é mal e porca, que precisa de creche, porque as aptidões, a engenharia do cérebro da criança se forma ali do 0 aos 3 anos, e ou ele tem afeto, comida, assistência psicológica e médica, etc., naquela hora, ou a sua engenharia do cérebro está comprometida, ou não vai ter o mesmo potencial. Percebe? São coisas práticas. Esses caras botaram na Constituição que o Brasil está proibido por 20 anos de expandir a atenção materna infantil. E as vagas no ensino médio, o Brasil tem a maior evasão escolar do ensino médio do planeta Terra. Nós precisamos fazer um ensino médio em tempo integral, profissionalizante, em que o filho do trabalhador seja protegido das ameaças e tentações do mundo real, da violência, da droga, das tentações consumistas sem renda, da infelicidade, do viver tudo agora, porque é o que me resta. Isto é o que está em desafio para nós no Brasil. Então, eles vão fazer, fizeram agora. Pegaram a tal PEC, uma emenda à Constituição, anunciaram que o que estava em votação era a autorização para o socorro emergencial, mentindo escandalosamente. O que estava sendo votado na emenda à Constituição, e eles estão entulhando a Constituição de lixo. Era lá o seguinte, era um teto de gastos do teto de gasto revogado. Porque no ano passado eles revogaram o teto de gasto. Na prática, criando um orçamento de guerra. Agora, criaram um novo orçamento de guerra de 100 e tantos bilhões, 40 para o povo, e o resto para juro de dívida. Não foi ali. Aí, quem votou contra isso, essa PEC da chantagem, foi acusado de votar contra o auxílio emergencial. Mentira grosseira. E sabe qual é o socorro emergencial que vem aí? R$150. Quando uma cesta básica custa R$630. A maior perda de poder de compra do salário mínimo nos últimos 20 anos, pela irresponsabilidade que está aí. Vender as coisas agora, em nome de quê? Para atender o quê? A não ser a sanha de propina, de toco, de comissão, dos negócios tenebrosos. A Caixa Econômica, Eduardo, desculpa, eu estou sendo... É difícil a gente ter um lugar para falar essas coisas. A Caixa Econômica, esses bandidos, o senhor Jair Messias Bolsonaro é um grande bandido. O senhor Paulo Guedes não merece confiança. Eles estão preparando um banco digital. O que é isso? É um passo de modernidade da Caixa Econômica? Essa é a propaganda. Não, porque se fosse um passo de modernidade, criava uma subsidiária. Eles não estão criando uma subsidiária. Eles estão criando um novo banco digital e estão empurrando para esse novo banco digital os ativos que fazem da Caixa uma instituição privada, para o público, estrito senso, uma empresa pública. FGTS, por exemplo, a conta do FGTS, que é poupança compulsória, eles estão empurrando para o banco digital para que esse banco digital nasça com esse valor patrimonial gigantesco, inflado com dinheiro público, e já estão negociando a privatização disso nos Estados Unidos. Ô Paulo Guedes, eu estou ligado, ó, bichão. Eu estou ligado e tu vai pagar por isso tudo. Isso eu juro ao povo brasileiro. O Banco do Brasil, eles estão fazendo grandes tratativas de fusão com o Bank of America. Sabe o que é isso, brasileiro da agricultura? Tu que não gosta de mim, porque acha que eu sou comunista, que eu nunca fui. Brasileiro da agricultura, nesta PEC aí, está lá bem direitinho que se o Brasil passar da conta nos gastos correntes, e vai passar, o subsídio para a agricultura vai acabar. Sabe o que é isso? A Selic vai ter que correr atrás de 7% de inflação em julho e você não vai ter subsídio. Aí eu quero ver a agricultura brasileira continuar defendendo, eu sei que é uma minoria, mas continuar defendendo esse tipo de aberração. Percebe? Este é um país assaltado.
eles estão assaltando o Brasil e nós precisamos que o povo acorde para isso.